A segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condenação divina, não fez do ser igual a Deus uma aspiração, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a condenação de escravo e tornando-se igual aos homens, escutando com aspecto humano. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morto de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de tudo, de todo nome. Assim, no nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclama: Jesus Cristo é o Santo, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa segunda leitura vem nos mostrar e nos falar que Jesus ele se fez humano. Ele aqui fala assim: escravo tornou-se igual a um homem, escontado com aspecto humano. Humilhou-se a si mesmo. Jesus se humilhou a si mesmo para se fazer obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso que Jesus foi pregado na cruz e ele sentiu as nossas dores, porque para nos salvar e nos mostrar a tanta misericórdia que ele tem de nós. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e deu o nome que acima de tudo, de todo nome. Então Jesus ele está acima de todos os nomes. Todo joelho se dobra diante de Jesus. Não há joelho que não se dobre. O inimigo, o demônio, quem não ama Jesus Cristo, quem não ama Deus, tem que se dobrar o joelho. Vai ser um dia vai ser dobrado esse joelho, porque ele está acima de todo o nome, toda a terra e tudo que há debaixo da terra. Por isso que Deus exaltou Jesus Cristo para ele ser grandioso acima de todos os nomes. E tudo que há na terra, tudo que há no céu, proclame e adore a Jesus, porque ele se fez um humano, se fez de carne, se entregou, nasceu no lugar mais pobre que tem, que a gente quando quer que nosso filho nasça, é no hospital, no lugar melhor do hospital, numa casa da melhor, então todo conforto. E Jesus ele se fez tão humilde, que ele deixou-se nascer junto com os animais, no meio das fezes. Então a gente tem que entender que quanto mais a gente é exaltado, vamos supor, a gente é reconhecido pelas pessoas, mais humilde a gente deve se tornar. Não querer ser mais melhor. Não, quanto mais a gente cresce na espiritualidade, cresce humanamente, as pessoas começam a entender a gente na santificação de Deus. A gente não deve crescer para aquele povo, não, a gente deve diminuir para Jesus se aparecer. A gente deve se humilhar, ajudar as pessoas que necessitam, que precisa, e ter mais compaixão das pessoas, para as pessoas entenderem que Jesus é misericordioso e não há pecado que ele não perdoe. Porque muitas das vezes a gente que está na igreja, a gente quer humilhar os outros que é pecador. Fulano escreve nisso, escreve naquilo.
o melhor não é a gente defamar, é rezar por aquela pessoa. Porque se você está falando, você está falando mal para a pessoa. A gente deve ajudar com algo. Ou chamar ele particular e conversar particular. Ou então a gente rezar por ele. Rezar por essas pessoas. Porque essa pessoa não teve ainda um encontro pessoal com Cristo. É por isso que ela está na vida que está. E a gente que está na igreja já permanece na igreja, a gente tem que estar se humilhando mais, se dedicando a ser mais humilde para a gente não cair. Porque se a gente começar a ter orgulho, se engrandecer e começar a ter fama e, no caso, ter orgulho, a gente vai cair. E a queda é mais pior do que aquela que você começou. Então, quanto mais você se humilha para si, morre para si, mais Jesus te exalta, mais Deus te cresce. Tanto espiritualmente como humanamente, fisicamente. Uma pessoa que é em Cristo, pode perceber, uma pessoa que é em Cristo de verdade, ela é uma pessoa muito com saúde. Pode ver uma doença, pode ver que é uma doença que vai levar ela mais santificar essa pessoa para o céu. Veja um exemplo do menino que foi 15 anos. Ele adoeceu, a mãe se desesperou, queria cura. Ele não, ele estava em Cristo. Ele queria Cristo. Ele simplesmente estava na calma, permanecer na calma, continuou sendo calmo em Cristo, rezando. Veja que até no hospital ele rezava o rosário, rezava terço, chamava as pessoas. Então, no pior momento da vida dele, que ele entregou a dor dele ao Papa, entregou a dor dele à igreja, pela igreja, ele foi santificado. Jesus santificou ele. Então, esse menino é um exemplo de santidade para o dia de hoje da gente. Por isso que eu sempre vou falar dele aqui, por quê? Porque ele é um exemplo para a gente de hoje. É preciso a gente evangelizar em qualquer lugar que a gente esteja. Ou fisicamente, ou espiritualmente. Se você não tem capacidade ainda de chegar a rezar no hospital, para os outros, reze para si, para aquelas pessoas. Se você tem capacidade de estar com aquela doença e estar em aflição, reze, tipo assim, faça entregue aquela doença, seja qual for a doença, entregue pelos outros que estão doentes. Isso é santificar, gente. E Deus, em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, vai nos abençoar e nos cada vez mais nos ensinar a evangelizar melhor. E tudo que vem de ruim para você, para mim, é para nos tornar melhor, mais santo. Um exemplo de santidade. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.